A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, pastores e obreiros, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, crianças. Bom dia, boa tarde, meus amigos, uma boa noite. Que Deus o abençoe a todos. No momento que você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você, para mim, para nós e para o mundo. É a palavra de Deus que sustenta o mundo. Amados e queridos irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje é dia 8 de fevereiro de 2025, ano que Deus nos preparou para termos uma vida santificada, fazendo a obra dele. Vamos falar em São Mateus capítulo 10, do versículo 16 ao 23, fala sobre a demonstração do Senhor Jesus Cristo. Vou ler e depois nós vamos meditar. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregares, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora, vos serei concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os primogenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E quando, porém, vos perseguirem em uma cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Jerusalém de Israel, até que venha o Filho do Homem. Amém? Amados e queridos irmãos, vamos meditar nessa palavra com muito amor. Com muito amor no coração, na mente, uns para com o outro e para com Deus. Mas vamos ver que no Novo Testamento, Jesus Cristo aqui vivo, cumprindo a lei, ele tinha revelação que não era só ele que sofreria perseguições, calúnia, açoite e morte de cruz. Ele tinha que preparar homens cheios do Espírito Santo, homens que tenham amor pela obra e por Jesus Cristo. E para isso tinha que conhecer a Jesus, pelos feitos, pelos atos que ele fazia. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tem 3 espécies de seres em um homem que ele enviou. Ele nos enviou os discípulos como ovelha no meio de lobos. A ovelha
é uma presa fácil, é dócil, mas ela está no meio de lobos. Tá entendendo? E ele ensinou durante o tempo, portanto, sede prudente como a serpente. Deus está dizendo para os discípulos, as serpentes, elas são prudentes. Quando elas dão o bote, elas não erram. A serpente não sai voando de um lado para o outro procurando a presa. Ela é prudente, ela persegue, sabe a hora de desviar das coisas erradas. E disse assim, mas e também, seja simples como a pomba. Para ele ensinar o discípulo a ser prudente como a serpente, ele usou de prudência durante a sua vida aqui. Tudo que ele fazia era prudente. Teve hora de ele fugir do meio do povo, é a prudência, para que o povo não fizesse mal contra ele antes de chegar a hora determinada pelo Pai. Meu irmão, seja prudente. Deus te chamou, Deus me chamou, Deus nos chamou para sermos a semelhança de Cristo Jesus. Ovelha, ele me enviou como pastor, como ovelha no meio de lobos. Veja bem, esse mundo é terrível. O mundo jaz o maligno. O homem perverso vai me perseguir, vai me caluniar, vai me afrontar. Mas a ovelha não afronta. A ovelha não está pronto para bater, para lutar. A ovelha é dócil. O crente é dócil. O pastor é dócil. Você é um discípulo de Jesus Cristo, meu pastor, obreiro. Irmãos e irmãs, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Tenho que ser dócil, como as ovelhas. Tenho que ser prudente. Tem coisas, meus amados, que para mim não me condenam. Mas essas mesmas coisas, se eu fizer, pode condenar um crente fraco, que escandaliza naquilo que eu estou fazendo. A palavra de Deus diz que eu tenho que ser prudente. Eu não posso servir de escândalo para meu irmão e para minha irmã. Uma palavra que eu te falo, meu irmão e minha irmã, eu posso não estar falando aquelas palavras com segundas intenções. No meu coração eu te amo. No meu coração eu quero te abraçar. No meu coração eu quero o seu bem espiritual, o seu bem físico e material. Mas nos olhos de pessoas, crentes, fracos, se eu não vigiar, ele pode escandalizar. Por que o pastor fala essas coisas? Você está entendendo? Aquilo que eu falo com você, meu irmão, ou com você, minha irmã, eu não posso falar com outras irmãs ou com outros irmãos, porque eles podem escandalizar, eles são fracos. Eu tenho que ser prudente nas atitudes tomadas. Tenho que ser simples como a pomba. A simplicidade tem que viver comigo na minha vida. Na sua vida, minha irmã, a simplicidade faz a santidade. Viva uma vida simples na presença do Senhor Jesus. E Jesus Cristo vai te encher do Espírito Santo a cada dia. E você vai glorificar o nome do Pai. E o nome do Senhor é exaltado na sua vida, minha irmã. Nos seus lábios, na sua palavra, na sua prudência, no seu carisma. Quem olha para você, crente ou não, vai dizer, ali tem uma mulher de Deus. Só sendo uma mulher crente para sustentar todas as coisas. Ainda que você esteja sofrendo angústia, tristeza,
problemas no casamento, no financeiro, não importa. Nos seus lábios tem que vir uma palavra de pureza. Os seus olhos têm que irradiar alegria no coração. E assim, com a sua prudência, o mundo vê Cristo Jesus em você e em mim. Com a sua e com a minha simplicidade, Deus em Cristo é glorificado porque o mundo vê Cristo na nossa vida. Com a nossa mansidão do Espírito, Deus vê uma verdadeira ovelha. E o mundo vê que você é discípulo e discípula do Senhor Jesus Cristo. Versículo 17. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Está falando de religiões. Acautelai-vos dos homens. Você, como ovelha, acautelai-vos dos homens. Palavra que os homens querem pôr na sua boca ou tirar de você para te condenar. Acautelai. Sabe por quê? Dos homens, porque eles vos entregarão aos tribunais. Eles chamam você, são crentes, dentro da igreja, homens carnudos. Você, como ovelha, não pode confiar. Quando Deus determinar que você fala a palavra, ou dá uma resposta, um homem que está interrogando você, com segundas intenções, você determina a palavra que o Espírito Santo falar no seu coração. Mas acautelai com eles, porque eles vos entregarão aos tribunais. Quantas pessoas que é levada até a diretoria da igreja para ser excluído, para ser espancado, para ser esquarneado, porque falou alguma coisa. Há homens carnudos, há homens sem Deus, há homens que pregam a palavra que eles têm na mente, mas não são ovelha. E é levado aos tribunais, ali vos açoita com palavra, com posições, tira a comunhão, faz tudo nas sinagogas, nas suas sinagogas, na sinagoga dos homens, acautelai desses homens. Jesus Cristo, ele admoesta os discípulos, ele nos admoesta antes de nos enviarmos para fazer a obra dele, certo? Versículo 18. Por minha causa, é por causa dele, por causa dele, sereis levados à presença de governadores e de reis, para servir de testemunhas a eles e aos gentios. Ele estava falando para os discípulos que ia continuar na nação de Israel após a sua partida, mas que eles seriam levados diante dos governadores, dos reis, para servir de testemunho àquele que era preso, que era chicoteado, a eles e aos gentios que estão de fora e vê, olha lá, o rei e o governador açoitando o chamado discípulo daquele Jesus que morreu, que diz que foi ressuscitado. Jesus já tinha tudo isso revelado pelo Pai para me ensinar uma igreja, para me ensinar o irmão ou a irmã. Eu preciso receber a revelação de Deus daquilo que eu tenho que ser. Está entendendo? Aquilo que eu tenho que viver, aquilo que eu posso falar e ensinar. Para mim, ser um pastor de ovelha
Eu tenho que ser uma ovelha escolhida no meio das ovelhas para pastorear as ovelhas. Como se coloca um lobo para pastorear as ovelhas? Por isso que Jesus está dizendo, está exortando, demonstrando os discípulos. Você vai curar os enfermos, você vai ser enviado no meio de lobos ferozes. Mas você tem ensinamento, seja prudente, como é a serpente. Seja simples como as pombinhas. Uma pessoa simples não aparece, é Deus quem aparece nele. Então, por minha causa, vão levar vocês a governadores e a reis, açoitarão para servir de testemunho para a própria nação de Israel, para a igreja você é condenado, para servir testemunho para a igreja que a igreja está na presença de Deus, e para o mundo, dizer para o mundo, esse homem, essa mulher, esse é rebelde, por isso está sendo excluído, por isso está sendo blasfemado. Por minha causa, disse Jesus. Depois, 19 disse, quando vos entregarem, não cuideis de como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Quando vos entregarem, não cuideis de como ou que haveis de falar. Amado, disse que vai te levar você. Vão te entregar. Tem uma calúnia contra você. Por que você vai perder sono? Por que você vai procurar um advogado de defesa? Para que o advogado coloque palavra nos seus lábios, na sua mente. Incutar na sua mente aquilo que você deve falar para se defender. Se você foi levado no meio, foi enviado no meio de lobos, você corre o risco de ser apanhado por eles. Seja prudente, certo? Seja simples, prudente como a serpente, simples como as pombas. A cautela é dos homens. Se você está sendo levado por amor de Jesus Cristo, não se preocupe. Quando entregarem você, não cuide do que eu vou falar. Eu vou falar assim, 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 porque assim está na lei. Não se preocupe com o que você há de falar. Porque naquela hora, vos será concedido o que haveis de dizer. Como uma ovelha levada ao matador, chega diante dos seus acusadores, prudente como a serpente para ouvir, certo? Simples como a pomba para transmitir a sua palavra. Com a prudência você vai discernir o que estão tentando contra você. Com a mansidão de uma ovelha, você vai ser interrogado e responder as perguntas. Com a simplicidade de uma pomba, você vai ganhar admiração daqueles que o julgam. Porque o Senhor Jesus Cristo, se nós tivermos as três condições, ovelha, estamos no meio dos lobos. Os homens que estão querendo nos matar, quem nos leva até os reis e os governadores são os homens. Se nós somos prudentes, sabemos que o Senhor que nos enviou cuidará de nós. Se nós somos ovelhas, o sumo pastor cuida das suas ovelhas e tira da boca do lobo. Se nós somos prudentes, somos simples como a pomba,
o pregador não vai nos pegar, porque tem alguém que cuida de você. No momento que todos levantarem para falar contra você, falar suas fraquezas, o seu pecado, o seu erro, o porquê você aglomera o povo, causa disenção, você está falando contra a nação, contra a igreja, contra o mundo, contra o presidente, contra o rei. A prudência, mansidão, a simplicidade permaneça em mim e em você. Porque na hora que foi te dado a oportunidade de se defender, esta é a hora que, naquela mesma hora, você será concedido. Concedido é de Deus o que é a vez de dizer. Está entendendo? No versículo 20, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Por quê? Meus irmãos e minhas irmãs, por que preparar discurso? Por que preparar oportunidades para desmascarar alguém? Porque nós somos homens, sentimos dor e angústia na hora da perseguição e na hora da calúnia. Mas meditando nesta palavra, eu deixo de ser homem, porque Jesus Cristo não enviou os discípulos como homens de Deus, enviou como ovelha, e enviou no meio de lobos. Verás, ele me envia para pregar a palavra dele. A palavra dele, quem quiser morar na eternidade com Cristo, tem que ouvir esta palavra e moldar-se a esta palavra. Aquele que não aceita a palavra de Deus, transmitida por mim, não por mim ser alguma coisa, como ovelha. Você, mundo, que é lobo devorador. Você, homem, na sua sinagoga, nas igrejas, que vivem erroneamente, corruptamente, mentindo, adulterando, fartando-se das lãs e das gorduras das ovelhas. Se quiser me perseguir, perseguirá não animais ferazes. Vai perseguir uma ovelha, mas que tenha prudência dada pelo Senhor como a serpente. Existem vários tipos de serpente. Tem serpente tão prudente que ele destrói até o leão. Está entendendo? A prudência faz você e eu de sermos uma ovelha e derrubar um urso. Está entendendo? A simplicidade que há em mim e em você, no coração, na mente, nas palavras, ressoa o mundo inteiro. A chicotada que hão de dar a você no momento exato. Você não fala em sua defesa. Te é concedido pelo Espírito do Senhor que vós que fala ao vosso Pai é quem fala em vós. É o Espírito de Deus. E falando Deus, quem você poderá sustentar? Versículo 21. Um irmão entregará à morte outro irmão. Olha, meus amados, eu vou falar isso aqui sobre a igreja. Quantos irmãos entregam irmãos dentro da igreja para os pastores presidentes,
para ser ele exaltado, ou no lugar daquele irmão, ou acima. Aí o irmão está na Bíblia, Jesus Cristo falou. Um irmão entregará outro irmão à morte. Não é só os irmãos da carne. Um pai, entendeu? O pai ao filho. O homem pega o filho e corta da comunhão, lança fora da igreja para sustentar a sua posição ministerial, para fazer a vontade da convenção, sem conversar com Deus. Qual é o problema? Ou irmão, um pai pega um filho que há de ser disciplinado para ganhar a vida e dá a ele uma igreja para pastorear. Dá a ele cargos na igreja para continuar no adultério, na prostituição, na mentira, no desmando, e está entregando ele à morte. E a filhos haverá que se levantarão contra os seus primogenitores e o matarão. Isto é rebeldia. Um filho se levantar contra o pai ou a mãe e o matar. E há filhos assim, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja no mundo, ou seja os evangélicos. E essa palavra é para a igreja. Era no meio do povo de Israel que o discípulo de Jesus Cristo iria encontrar essas coisas. Filhos se levantando contra os primogenitores para matar, para destruir, pais matando filhos. É no meio do povo de Deus. Quando alguém é levado a governadores, é no meio do povo de Deus, no tempo da lei. Quem defendesse o nome do Senhor Jesus Cristo era passivo de morte, de apedrezamento, de chicoteada. Ele está dizendo: Antônio, você, meu discípulo, eu vou te enviar neste mundo, no século XXI, como ovelha, no meio dos lobos. Mas olha, Antônio, seja prudente, que dentro da minha casa, do meu povo, há muitos lobos. Existem muitos homens egoístas, mentirosos, pecadores, adultos afeminados, mentirosos. E eles entregarão você nas sinagogas, te levarão até juízes, governadores, por causa do meu nome. Mas esteja tranquilo, não se defenda, seja prudente como a serpente. Olha, medite, deixe que na hora certa, com a simplicidade de uma pomba e a mansidão de uma ovelha, na hora da sua defesa, não é você quem vai falar. É o Espírito do Pai Celeste que fala por você. Está se levantando. Ó, sereis, Antônio, os meus discípulos, serei odiado de todos por minha causa, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Ele está dizendo para mim, para ti, para nós, pastores, pregadores da palavra, obreiros, homens e mulheres de oração, homens e mulheres e jovens que receberam o Espírito Santo. Você vai ser odiado
diz a palavra, de todos, por causa do meu nome. Jovem, irmão e irmã, se você testifica o nome do Senhor Jesus Cristo com a sua vida, com o seu porte cristão, se você testifica o amor de Deus com seu falar, com seus olhos, com as suas palavras, o mundo não se agrada disso. Satanás trabalha contra você. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, alguém vai te odiar. Porque o pecado aborrece ao Senhor. E o pecado tira o direito do homem e da mulher entrar nos céus para diante de Deus. O amor de Deus é tão grande que ele te levanta você para com muito amor, como ovelha, diga para a igreja, para os pastores, para os obreiros, para aqueles que louvam, para aqueles que pregam a palavra, que exortam a igreja, para que os cambistas, para os aplicadores de moeda, quando você falar o amor de Deus, se defender por causa do nome do Senhor Jesus, que é santo, e Ele quer que a igreja, que um dia aceitou Ele como Salvador, entre nos céus pela porta. Uma vida de santidade é renúncia do pecado. Uma vida de santidade é morrer para este mundo. Carnaval, futebol, a prostituição, a amizade do mundo, a mentira, a política. Foi por causa da política que mataram Jesus Cristo. A política dentro da igreja enfraquece a igreja, corpo de Cristo. Eu não posso defender, falar em nome de um Deus tão poderoso, e também falar em nome de um presidente tão corrupto, defender. Eu não posso colocar no altar da casa de Deus, aonde pisou Moisés, homens como Samuel, homens como Pedro, sem falar Jesus Cristo, Paulo, e colocar um mentiroso, um adulto, um prostituto, porque é político no altar para falar. Esse altar não me pertence. Esse altar pertence ao Senhor. Esta é a casa de oração para todas as nações. No tempo de que Deus exterminava aqueles que subiam no altar, quando estavam em pecado, até o sumo sacerdote que entrava no santo do santo, se tivesse em pecado, seria exterminado. E agora, no tempo da graça, os pastores colocam os políticos para pregar no altar do meu Pai. Mas quando eu vou falar essas coisas, eu serei odiado por causa do nome do Senhor Jesus. E você, meu irmão e minha irmã, se você está aguardando a volta de Cristo na sua vida, tem o desejo da vida eterna com Cristo, você defender esta palavra, você tem um problema, é odiado por todos na sua igreja, porque o pastor chamado homem de Deus, entre aspas, colocou um bêbado no altar, colocou um prostituto no altar, colocou mentiroso, filho do diabo, no altar de Deus. Mas se você não concordar, você será odiado por causa do nome do Senhor. Mas aquele que, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, meu irmão e minha irmã, pode ser ignorado, perseguido por todos, mas persevere
em dizer que Deus é santo e no céu não entra pecado. Que Jesus Cristo, ele não abraça a política. Está entendendo? A mentira. Não importa que judia é odiado, rejeitado dentro da igreja, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes dói, irmão. Às vezes dói você olhar para o altar e ver a mentira e ser chamado homem de Deus. Você está sentado, ignorado. Mas lembre-se que Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, ele ficava sentado, ouvindo os homens carnudos falar segundo a mente deles. E ele estava fazendo, era ignorado daquele povo, sendo ele o Filho de Deus, por causa da palavra do Pai. Mas vocês viram o fim que ele teve? Sofreu, mataram. No terceiro dia o Pai foi, ressuscitou, e ele foi assunto ao céu e está sentado ao lado do Pai. E ele disse que aonde ele estivesse, nós estaríamos também. Se nós perseverarmos até o fim, seremos salvos. Persevere, meu irmão e minha irmã. Ainda que você está sofrendo porque está sendo ignorado na sua igreja, persevere na palavra. Versículo 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuja para outra, porque em verdade vos digo que não acabarás de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Se alguém, quando porém de vos perseguirem numa cidade, se eu moro em Americana, se me perseguirem Americana, por que eu vou abrir uma igreja para contender com o meu pastor? Ele mandou eu fugir da cidade. Eu vou para Santa Bárbara. Se lá me ignorarem, eu vou para outra Nova Odécia. Eu vou para qualquer lugar, Piracicaba. Tem várias cidades. Só sei que não vou correr todas as cidades, congregando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, até que volte Cristo Jesus para mim. Ele não mandou levantar contendas, abrir uma igreja do lado para falar o defeito da igreja que eu fiz parte. Digamos, se eu estou na Assembleia de Deus há quase 40 anos, e hoje eu saio falando mal da Assembleia de Deus, eu tive 40 anos mentindo na Assembleia de Deus. Não, eu tenho Jesus, ele me enviou como ovelha no meio de lobos. Eu tenho que ter prudência como a serpente, simplicidade como as pombinhas. Quando me perseguir uma igreja, eu não tenho que abrir outra igreja. Eu vou para outra igreja. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer toda a cidade ou todas as igrejas de Israel, ou de São Paulo, ou da Bahia, do Minas, aonde você estiver, até que venha o Filho do Homem. Meus amados e queridos irmãos, Deus te chamou como pregador da palavra. A palavra de Deus é santa. Deus é santo. Para pregar esta palavra, tem de reconhecer que você e eu somos homens falhos, corruptos. É a misericórdia de Deus que nos faz pregar esta palavra. É o amor de Deus que nos dá a direção do Espírito Santo. É pela misericórdia de Deus que eu não sou consumido a cada dia. Satanás, ele trabalha para me derrubar, para me matar, para me ferir. Mas eu tenho o meu advogado Jesus Cristo. Eu tenho os anjos do Senhor que ele envia para me guardar. Eu tenho meu médico Jesus Cristo. Eu tenho meu remédio
o Espírito Santo de Deus, que quando a minha alma está angustiada, ele refrigera. Eu tenho o maior médico da face da terra e dos céus, chamado Jesus Cristo. Eu tenho uma promessa feita pelo meu sumo pastor Jesus Cristo. Antônio, você está no mundo, no meio de lobos, homens ferozes, no mundo e na igreja, porque é homens. Mas tudo quanto você pedir ao Pai, em meu nome, na oração, crendo, receberá e tê-lo-á. Antônio, quando você está orando, você está se humilhando, aquebrantando o seu coração. Você está vendo a morte daquele que te persegue. Por isso, Antônio, que eu suei o meu suor, eu colocado em agonia, transformou em grande gota de sangue. Porque o homem que ama não pode viver e ser feliz com a morte do seu semelhante. Você é a ovelha da vida sem berrar, a ovelha da vida para salvar alguém. Eu sou Jesus. Envio você, Antônio, como ovelha. Se você está enfermo, meu irmão e minha irmã, e tem um propósito de fazer a obra de Deus, reconhece que você é dependente de Deus. Eu estou orando e Jesus Cristo vai pôr as mãos nessa enfermidade. E digo para você, para Deus não há nada impossível. Ainda que a medicina deu, aleluia, a sentença da morte, lá tivesse entregado para a família já o laudo da morte. Jesus Cristo não falou. E se você crê nesse Jesus Cristo, você será curado. Mas lembre de uma coisa, Jesus Cristo vai te enviar como ovelha, no meio de lobos. Seja prudente, meu irmão e minha irmã, como a serpente. Cuidado, a sua vida representa Jesus Cristo aqui na terra. Seja simples como as pombas. Já pensou um homem mais simples que Jesus Cristo não existiu? Estarei orando por essa nação, pela igreja e pelos enfermos. E Jesus Cristo vai responder àquele que crê, verás a glória do Pai. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, essa é a tua palavra. Visita o coração do teu filho e da tua filha, meu Pai, que está enfermo, que está com problema de câncer, que está com problema de depressão, qualquer enfermidade nos rins, nos ossos, nos nervos, Pai, neste momento da mente, põe tuas mãos poderosas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Restaura a saúde desse irmão e dessa irmã, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a igreja, perdoa os pecados, restaura a igreja, santifica a igreja, Pai, para que este mundo conheça Cristo pela igreja. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo tipo de enfermidade, toda obra de Satanás. Deus, perdoa os nossos pecados. Eu sou menor do teu rebanho, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ordena a cura, libertação da cegueira, da paralisia, de todo tipo de enfermidade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Amém. E a paz do Senhor. Ora pela minha família, pelos meus filhos, meus familiares, por mim, pela igreja, para a glória do nome de Jesus. Amém? E a paz do Senhor Jesus, meus irmãos.